Aqui entra em cena uma pessoa muito importante. O seu nome, muito provavelmente, o seu nome completo era Johann Friedrich Wick, chamado comumente de Johann Wick, né? Vocês estão vendo a minha tela tranquilamente aí, ok? Positivo. Ok. Então, veja, esse indivíduo, Wick, é um dos que aparece nas narrativas de Rulin e de diversos outros. Muitos autores, inclusive que não têm nenhuma ligação com a Igreja Adventista, fazem alusão a esse moço como um dos visionários que teria provocado o início do movimento. Temos a seguinte narrativa feita por Rulin. 2 membros leigos conhecidos meus. Rulin conhecia estes 2 indivíduos. Johann Wick. Wick é na verdade, se tem ali o ezinho, mas a pronúncia alemã termina Wick mesmo. E o irmão Adolf Sutter. Eles foram, como muitos dos nossos membros de igreja, recrutados para o exército alemão e mandados a Berlim para treino básico, dizer. Ali, esses 2 homens recusaram deixar-se vacinar e foram mandados para a prisão militar por um período de 7 dias. Há uma informação outra de que seriam por 14 dias, numa outra fonte. Enquanto na prisão militar, Johann Wick afirmou ter tido uma visão que escreveu e mandou para que fosse publicado pela editora adventista em Hamburgo, não é? Órgão de publicação daquela igreja ali, da Igreja Adventista, e a Igreja Adventista recusou-se a fazer a publicação desta visão dele. O Rulin prossegue ainda dizendo que, quando esses 2 homens foram soltos da prisão, eles desertaram do exército e foram para Bremen, onde encontraram refúgio na casa do ancião da igreja. Na verdade, eles seguem até Berlim, de lá eles devolvem a sua farda, né, providenciam alguém para mandar a farda do exército de volta e vão para Bremen, e há uma informação de que o Adolf teria ido para Kiev, né? Bom, Johann coletou dinheiro para publicar particularmente sua visão, na qual lhe foi mostrado que quando as frutas de caroço florescessem, que seriam as cerejas, ameixas, na primavera, por volta de abril e maio, terminaria então o tempo da graça. Veja, ele afirmava ter sido também lhe mostrado que deveria relatar essa visão aos líderes da igreja alemã, né, e se eles não aceitassem, a igreja estaria apostatada. Isso é dito por Rulin. Bom, quando Alphonse Balba ele faz essa narrativa, ele parte de uma outra fonte, né? Ele usa uma outra fonte, e olha como ele narra. Ele aceita essa narrativa, né? Deixa eu voltar aqui, ele aceita essa narrativa, e ele reproduz, mas ele usa outra fonte, e a fonte diz, Friedrich Wick e Adolf Sutter foram recrutados para as Forças Armadas nos primeiros dias da guerra. Isso aqui é uma narrativa feita por um líder do movimento de reforma. Ele está narrando a mesma coisa que um adventista narrou, ok? Mas se recusaram a portar armas. Olha que coisa interessante. Aqui ele é colocado como alguém com princípios reformistas muito sérios, não é? E deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Nós não estamos emitindo juízo de valor sobre aquilo que estas pessoas fizeram, ok? Os motivos que os levaram, não. O que nos interessa aqui são análise dos fatos. Aliás, eu acho que eles tinham talvez muitas razões para portarem-se como portaram-se, mas nós queremos nos ater aos fatos e permitir que você analise aquilo que você percebe acerca da situação. Então, diz que ambos receberam permissão para servir sem armamento durante várias semanas até a partida para o combate, e depois, pela primeira vez, foram presos por 14 dias por se recusarem a tomar vacina. Então, veja que se trata dos mesmos indivíduos. Foram advertidos que, se continuassem a resistir, seriam executados por fuzilamento. Pouco antes de sua partida para o fronte de batalha, eles desertaram, esconderam-se em Berlim, de onde devolveram o uniforme para a unidade. Finalmente, eles foram posteriormente presos, examinados em sua posição religiosa, eles foram condenados a 5 anos de prisão. Castigo que outros adventistas, aqui coloca-se entre as reformistas. Olha, irmãos, isso aqui é uma outra incompreensão grande que às vezes existe na narrativa. Eu desafiaria os irmãos do movimento de reforma a fazer um estudo sobre isso mais profundo. Vão perceber o seguinte: você poderá encontrar, no mínimo, eu vou dar uma média mínima, de pelo menos 10 pessoas, 10 adventistas, heróis de guerra, que se recusaram e que foram presos, maltratados, sofreram terrivelmente, para cada irmão reformista. Essa foi uma pesquisa que eu tive que desenvolver para não ser injusto com os dois lados, né?
Eles foram condenados a 5 anos de prisão, cacique que outros também já haviam recebido, e por recusarem-se a servir o exército. Na prisão, a saúde de todos foi prejudicada por falta de agasalho e nutrição adequada. 5 morreram após a libertação. Bom, interessante isso aqui. Há uma narrativa que não é feita sobre Johan Wick. Johan Wick foi convocado para o exército no dia 3 de agosto de 1914 e foi para o fronte de batalha e lutou. Esta informação ela é muito importante e poucos irmãos a possuem, ok? O próprio Wick informa que ele não era objetor de consciência, uma vez que ele descreve, e aqui está o seu escrito, ok? Isso aí é um escrito por ele, uma vez que ele escreve que fora soldado desde 13 de agosto de 1914 e teve que lutar. Está aí na sua fonte das Zeugnis letzten Gemeinde, página 10, ele diz, esse escritor, esta parte grifada aqui em vermelho, né, com a seta apontando, diz, esse escritor usou casaco colorido, uma referência ao uniforme do exército alemão, desde 13 de agosto de 1914, e teve que lutar, mas principalmente teve que ter fé, né, para sobreviver ali. Bom, paradoxalmente, o mesmo autor do movimento de reforma, nesse mesmo livro aqui eu fiz a leitura dele na página 190. Agora você vai para a página 76 do mesmo livro, né? E esse mesmo Wick e esse mesmo Sukta, ele é tratado, usa-se um outro nome para ele, usa só o Johan, né? E ele é tratado como uma pessoa completamente diferente. Olha a narrativa. Johan Wick, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi preso. Veja aqui que ele não é mais reformista. Veja que a ocasião é a mesma, mas o autor deu outra forma de narrar ao fato. Foi preso por recusar-se a tomar vacina. Veja que se trata da mesma pessoa, do mesmo evento, da mesma situação. Em 21 de janeiro de 1915, ele teve algumas visões nas quais declarava que Deus lhe mostrara que o fim do tempo da graça viria na primavera daquele ano. Lá, como se falou apenas da questão da consciência, como objeção de consciência, ele é colocado como um reformista, né? Porque ele foi punido do mesmo jeito que outros reformistas foram. Aqui não. Aqui ele é colocado como se ele fosse um adventista, né? Que teve visões falsas, né? E que Deus lhe mostrara que o fim do tempo da graça viria na primavera daquele ano. Ele queria que a igreja publicasse suas visões, como os líderes da igreja se recusaram a fazê-lo, ele as publicou particularmente e enviou um exemplar a cada ministro dessa igreja na Alemanha. Nunca pertenceu ao movimento de reforma, mas seu nome continua a ser usado para difamar-nos, caluniar-nos. Citam-no como fundador do movimento de reforma. Está aí na página 76 desse livro que eu acabei de mostrar aqui. Deixa eu falar uma coisa e fazer justiça tanto ao movimento quanto ao Johan, ou Friedrich Johann Wick. Este indivíduo ele não foi um fundador no sentido de continuar no movimento, no sentido de organizar o movimento. O que ele fez, na verdade, foi estabelecer as primeiras razões para o movimento de reforma nascer. Eu espero clarificar isso à medida que eu for avançando. Mas uma coisa que a gente precisa perguntar aqui agora com honestidade para os textos narrados, né, lidos. Por que o Wick era um reformista na hora que foi preso por se recusar a portar armas e violar o sábado? E na hora que ele teve visões enquanto cumpria a pena por ter sido preso, por se recusar a violar o sábado, ele não era mais reformista. É impossível que nós possamos desassociar esses dois Wicks, criar dois Wicks, dois Adolf Sukta, não é? E criar 4 pessoas aqui quando são apenas 2, não é? O Wick preso por recusa do porte de armas e negação de violar o sábado é o mesmo das visões. Agora nós precisamos saber o que o Wick fez e com quem ele se juntou quando desertou em fevereiro de 1915. Isso vai explicar quem fundou o movimento de reforma. Isso é muito importante, porque ele foge, vai para Berlim depois da sua deserção. De Berlim, como eu disse, ele devolve o seu fardamento para o exército, né? Ele foge de Berlim para Bremen, e de Bremen o Adolfo vai para o Kiev, né? E ele fica em Bremen. Berlim ficava como que no meio das duas, uma numa direção, outra na outra, né? O Wick é citado no protocolo de Friedsaal. Muito importante esse aspecto. Olha como ele é apresentado no protocolo de Friedsaal. Um homem de Berlim, veja que o protocolo não cita o nome dele,
que foi posto na cadeia porque negou a vacinar-se, que tem visão na cadeia, quer publicá-la pela igreja, que não aceita. Ele sai da cadeia, vai para Bremen e a publica. Protocolo de Friedsau, página 15. Ok? Quem de Bremen ajudou o Wick a publicar e distribuir sua visão? Esta pessoa é a pessoa-chave. Esse pode ser chamado de fundador da reforma. O seu nome era Wilhelm Richter, ancião da Igreja Adventista de Bremen, que por causa disto foi excluído junto com o próprio Wick da Igreja Adventista. Ele é citado ainda na mesma página como o primeiro homem que havia publicado algo, né, a visão, e que em março de 1915 publica novas profecias e denúncias contra a igreja. Aqui uma referência ao Wick novamente. Na página 22 do protocolo, Doessler diz que alguns dos escritos não foram publicados por eles, mas a seguir admite a maioria deles, incluindo 5 destes profetas visionários. Os que ele rejeita, porém, têm total ligação com aqueles que ele aceita. E isso é muito importante. Há um link completo, absoluto, entre os rejeitados e os aceitos, ok?